Olá, meus amigos. Hoje eu vou responder a pergunta da Caroline. Pergunta: eu bloqueei o narcisista em tudo. Ele foi lá, fez um perfil dele mesmo no TikTok e fica olhando meu perfil quase toda hora. Status também. Por quê? Então vamos lá, ó. Primeiro detalhe aqui na pergunta da Caroline, que é muito importante, ó. Ele fez esse perfil no TikTok. Por que ele fez esse perfil no TikTok? Isso aqui já mostra que tem uma intencionalidade dele, já tem uma intenção por trás de fazer no TikTok, porque eu acredito que quase todos vocês sabem que a maioria das redes não fica avisando quase que post a post quando alguém vai lá e visualiza. E o TikTok faz isso. Então, ou seja, isso aqui já mostra que provavelmente já havia uma intenção dele de fazer com que notificações ficassem chegando na Caroline. E por isso ele fez no TikTok, porque aí a cada status que ele visualiza, o TikTok fica informando, né? As outras redes, normalmente, as minhas, pelo menos, eu não vejo ficar informando tanto quanto o TikTok, que informa com mais frequência. Então, olha só, eu começo a minha resposta agora, eu começo com a frase do Cavaleiros do Zodíaco, que diz assim, ó: o céu, o mar e as estrelas. Tudo isso é insignificante perto da minha força. É uma frase que reflete bem o que é o narcisismo patológico, né? E na minha resposta para Caroline, eu digo assim: narcisistas são polarizados mesmo, faz parte do transtorno. Ora bombardeia de amor e subitamente muda sem motivo aparente. Enquanto ele está apenas olhando, é um orbiting, ele está orbitando, está se mantendo por perto. E isso também pode ter como objetivo um hovering reverso, isto é, ele pode estar precipitando você a entrar em contato com ele, ou pode estar apenas paralisado no orgulho típico de quem acredita merecer o céu, o mar e as estrelas. Então, veja vocês, né? Narcisistas têm esse hábito, né? Eu costumo dizer que o transtorno de personalidade narcisista é um transtorno muito polarizado, né? Eu dou um exemplo para vocês de polarização, né? Narcisista começa relacionamento fazendo bombardeio de amor, daqui a pouco está desvalorizando. Narcisista exibe uma grandiosidade, daqui a pouco ele exibe vulnerabilidade, né? O narcisista faz o chamado splitting narcísico, né? Quem ele ama, ele vai enaltecer, né? Só presta as pessoas que favorecem a ele. Quem se opõe ou contraria de alguma maneira é tudo de ruim, né? O narcisista ele tem muita dificuldade de ter uma parcimônia, né? Quando a gente avalia alguém, a gente às vezes fala, olha, não gosto de tal pessoa, mas eu reconheço que ela tem tal qualidade, não é só defeito. Eu tive uma experiência que não foi positiva com aquela pessoa, mas também não vou demonizar a pessoa só porque eu não me dei muito bem, não tive um convívio muito positivo com aquela pessoa, né? O narcisista tem essa questão, né, de porta aberta. Então ele encerra a relação, né, mas não bloqueia, né? Ou então ele faz coisas do tipo, principalmente no orbiting, que eu falei que é essa tática narcisista. Orbiting, em tradução livre, né, quer dizer orbitando, né? Uma tradução dessa palavra de origem inglesa, que quer dizer orbitando, que é a pessoa que está sempre ali em volta, né? Inclusive eu já falei isso em outros vídeos sobre essa tática narcísica. E nisso ele se mantém sempre por perto, e às vezes ele tem como objetivo fazer isso que eu chamo de hovering reverso, né? Hovering vem em tradução livre, quer dizer aspirador, né? Significa aspirar, puxar de volta. No caso do narcisista é puxar a vítima de volta para o abuso, para o ciclo de abuso. Isso é típico de narcisistas. Porque como ele não se envolve diretamente com a pessoa, narcisista tem problema de conexão, porque eles não demonstram empatia, né? Empatia é um componente dos relacionamentos saudáveis, né? Então ele não se conecta com a pessoa.
E por isso ele busca o que na relação? Suprimento. É por isso que a gente costuma dizer que ele não ama a pessoa, né? Na fase de idealização, ali no love bombing, ele até acredita estar de verdade apaixonado. Ali, gente, ele não é que ele está fingindo, não. Ele se engana e leva a vítima ao engano. Por isso que a gente diz que, pelo menos na fase de idealização, eu não chamo de gaslighting o que ele faz. Na fase de idealização, eu chamo de confabulação. Como também nos alertou aí o meu grande amigo Carlos Narci, na imersão Segredos da Mente Narcisista, que foi um projeto que a gente criou aí juntos, né? E que está aí dando o que falar nessa missão, nessa tarefa de ajudar vítimas do abuso, né? Eu também atendo como psicólogo, psicoterapeuta. E a gente tem essa questão aí, portanto, né, do hoovering, né, que é puxar de volta para o ciclo abusivo. E às vezes o narcisista, no hoovering reverso, o que ele faz? Ele se mostra sempre presente, ele vai aos mesmos lugares que a vítima frequentava, ele continua mantendo o mesmo ciclo de amizades, né? Se eles se conheceram, por exemplo, em algum tipo de instituição, o narcisista se mantém vinculado à instituição e aí ele não sai, principalmente se ele fez um descarte de uma vítima que ele conheceu naquele lugar, você vai observar que o narcisista vai se manter ali. Então, ou seja, ele de alguma maneira ele sempre procura estar sempre na vista da vítima e deixar a porta aberta para que ele possa puxar essa vítima para o abuso de novo, caso ele precise desse suprimento da vítima, né? Então, assim, eu falo aqui também desse orgulho, que é uma das hipóteses, né, para Caroline aí ficar atenta que às vezes o narcisista ele sente falta daquele suprimento, mas o orgulho dele, o orgulho típico do narcisista, não permite que ele avance, né? Ele também pode usar, que isso é uma das coisas que ele faz com muita frequência, né? Que é o tratamento de silêncio. Então ele fica por perto, mas não fala nada, né? Que é o que configura também o orbiting, né? Ele está sempre orbitando, está sempre ali cercando, mas não faz uma aproximação, né? E isso não acontece só nessa situação, não. Já vi isso acontecer com vítimas em início de relacionamento também, né? Aquele narcisista que se aproxima, ele dá todos os passos, ele faz todos os movimentos, mas ele nunca dá um passo para formalizar, né, um vínculo ali, ele não assume um compromisso, né? Então, basicamente é isso, né? Essa é a resposta para a pergunta da Caroline. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixa aqui o like, dá um joinha aí, para que a gente entenda que esse conteúdo está sendo útil para você, que está te ajudando, e isso nos estimula, né, nos incentiva a trazer cada vez mais e produzir com mais qualidade, tá bom? Então, vamos juntos vencendo o narcisismo.